E o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já começou as investigações da queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. A investigação busca identificar os problemas que causaram o acidente. O avião não tinha caixa preta. Olha, o avião caiu em uma cachoeira na última sexta-feira. O trabalho de resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiro. E além da cantora, 4 pessoas morreram também com ela o produtor, o tio e também um assessor da cantora, além do piloto e também do copiloto do avião. A cantora ela saiu de Goiás e faria um show no interior do estado. Uma situação muito triste, todo mundo que acompanhou viu justamente a comoção que gerou em todo o país por conta disso. E para a gente poder também estar se atualizando, nós vamos conversar com os nossos correspondentes para falar sobre esse assunto, justamente pela gravidade dele. Olá, Laura, uma boa noite para você. Laura, tem mais atualizações sobre esse fato aí na região? Boa noite, Elias. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Temos algumas atualizações, sim. Agora à tarde, uma empresa que foi contratada para fazer o reboque, para fazer a remoção final das peças do avião que ainda estavam lá nessa região dessa cachoeira, conseguiu finalmente retirar. Faltavam 2 motores que ainda estavam lá no local do acidente e hoje então essa empresa lá da cidade de Caratinga, que foi contratada pela PEC Táxi Aéreo, que é a responsável pelo avião, conseguiu remover esses 2 motores. Eles estavam num local que era um pouquinho mais difícil para chegar até essas peças, até esses 2 motores, e aí foram utilizados cabos de aço que foram acoplados aos motores e que foram puxados por guinchos que então fizeram esse trabalho de recuperação das peças. Um trabalho que é muito importante, Elias, para entender exatamente como é que foi esse acidente, o que provocou, qual foi o tipo de impacto, né, o que essas pessoas estavam fazendo dentro do avião no momento em que houve a queda. Tudo isso, ter todas essas peças é muito importante exatamente para isso. Como você disse, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, está lá na cidade de Caratinga desde o final de semana, fazendo essas apurações para identificar realmente qual foi o problema que levou à queda desse avião. E há várias questões ainda que estão sem resposta, Elias. Por exemplo, antes de cair, o avião bateu numa fiação da CEMIG, numa torre de energia elétrica, e aí em seguida acabou caindo dentro dessa cachoeira. Isso tudo aconteceu a aproximadamente 2 quilômetros do aeródromo onde o avião iria pousar, então já muito perto que esse acidente acabou acontecendo, infelizmente, né, Elias? Naquele momento, na sexta-feira, eu inclusive estava trabalhando ainda, fazendo algumas apurações e recebi essa informação sobre a queda do avião. Havia uma primeira informação de que possivelmente a cantora e todas as pessoas que estavam com ela poderiam ter se salvado de alguma forma, mas depois, mais tarde, a assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça veio a público para dizer que realmente todo mundo tinha falecido naquele acidente que foi terrível, né, Elias? E agora então o CENIPA está fazendo essas apurações. No caso do Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, a investigação é para entender o que provocou esse acidente, para fazer uma prevenção para que novas ocorrências parecidas não aconteçam mais. Agora, quem está fazendo a investigação de fato para entender se houve algum culpado, se alguém dentro do avião havia utilizado algum tipo de substância química que possa ter interferido, se os pilotos tiveram algum mal súbito, por exemplo, um AVC, todo esse trabalho está sendo feito pela Polícia Civil de Minas Gerais. Os corpos das pessoas que faleceram foram levados para o IML, o Instituto Médico Legal daqui de Belo Horizonte. Foram coletadas amostras desses corpos para identificar, fazer exames exatamente nesse sentido. Então, respostas que a gente ainda precisa. O que é que provocou essa queda? Se houve algum problema de saúde por parte do piloto, do copiloto, ou ainda se houve alguma interferência dentro do avião mesmo, alguma coisa, questão climática, isso parece que já está um pouco descartado, Elias, que não havia nenhum problema meteorológico em que se pudesse falar, que atribuir esse problema, mas então a situação atualmente é essa, que esse acidente tão grave que levou à morte a uma das maiores cantoras do Brasil, que era Marília Mendonça, que é ainda, né? Inclusive, tem muitas composições dela que foram encontradas dentro desse avião, composições
que ainda não tinham sido cantadas, né? Quem sabe a gente ainda vai ouvir isso nas vozes de outras pessoas, Elias. Pois é, Laura, muito triste, né? Uma cantora jovem, nova, no auge da carreira. E a gente lembra também da importância que nós tivemos aqui durante a nossa programação, na última sexta-feira, de parar, apurar tudo para passar para vocês com o máximo de confiança e credibilidade as informações, porque até para a imprensa, né, Laura, ficou confuso, porque primeiro tinha surgido essa informação de que ela havia sobrevivido com os outros que estavam na aeronave, depois a gente viu que na verdade não era assim, e claro, além da cantora, outras vidas se foram. Foi triste aquela imagem das pessoas pegando, né, os objetos, o caderno, o violão. O violão que foi tão simbólico porque foi o último vídeo que ela fez indo para o aeroporto, indo para o avião, na verdade, né? E aconteceu aqui em Minas Gerais. A gente fica muito triste ainda com tudo isso. Tem que ser investigado para entender o que fato pode ter causado todo esse acidente.